Aquele excelente dia, já começando nossa live depois do treino, né? A gente tá ativado aí. Temos que estar trabalhando sempre os 3 pilares, né? Corpo, alma e espírito. E já divulguei também a nossa próxima turma de líderes titã, ó, 50% já tá lá, porque já tem gente que já tá programando, né? E você também pode estar. Quero muito você lá absorvendo essa energia de titânio, né? Mas nós vamos para a palavra de Deus agora. Termos a sabedoria e o entendimento que o Senhor cuida de nós, né? E que coisas grandiosas Ele faz para a nossa vida. Amém? Então já pedimos a presença do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus não temos discernimento correto. Sem o Espírito Santo de Deus não temos sabedoria. Então Ele é o nosso Consolador. Ele é o próprio Jesus na nossa vida. Então já vamos para a leitura, entendendo o poder do Espírito Santo. Amém? E nós vamos para Juízes 7, onde vai falar sobre a vitória com apenas 300, né? Gideão está lá, quando Deus reduz para multiplicar. Deus não precisa de muitos, precisa de disponíveis. Pessoas disponíveis, elas estão prontas para dispor a níveis, né? Elas estão dispostas a crescer, a evoluir. E isso é maravilhoso. Então nós vamos para a leitura, já pedindo o Espírito Santo para trazer discernimento. E diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arote, e de maneira que tinham o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outreiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os Midianitas à sua mão, a fim de Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa os ouvidos ao povo, dizendo: quem for medroso e tímido, olha isso, Deus não se alegra com medroso nem tímido. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente nas montanhas de Gileade. Então voltaram 22.000 homens e somente 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-o descer as águas e ali provarei. E será que daquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse exporá a parte, como também a todo que se abaixar de joelho para beber. E foi no número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante abaixou de joelhos para beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei aos medianitas a tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém. E o povo tomou à mão a provisão e as trombetas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, 300 homens reteve e estavam no arraial os midianitas embaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque ainda tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o moço de Porá ao arraial. E ouvirás o que dizem, então fortalecida as suas mãos descerá ao arraial. Então desceu com ele o moço de Porá, e entre o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale dos gafanhotos multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que o pão de cevada torrado rodava no arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e feriu e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu ao companheiro e disse: não é isto a mesma coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado a mão os midianitas e todo esse arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho, sua explicação, adorou e voltou-se ao arraial de Israel e disse: levanta-nos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas na nossa mão. Então eles tiveram um sonho, né? E aí, nisso, ele vem trazendo uma revelação, certo? E
E ó, eis que tive um sonho que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda. Feriu e caiu e transtornou de cima para baixo, ficou caída. E respondeu o companheiro e disse: não é isto a mesma coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado a mão os midianitas e todo o arraial. E sucedeu que, ouvindo isso, Gideão, a narração do sonho e a explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levanta-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas às nossas mãos. Então dividiu 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um suas mãos trombetas, cântaros vazios, tochas acesas entre os cântaros, e disse: olhai para mim e fazei o que fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, e todos os comigo estiverem, então também vos toqueis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: a espada do Senhor é de Gideão. Chegou, pois, Gideão, 100 homens com eles iam, e o extremo do arraial do princípio da vigília da meia-noite, havendo sido pouco trocados de guarda. Então trocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram 3 companhias de trombetas, quebraram os cântaros, e tinham em suas mãos esquerdas tochas acesas, nas suas mãos direitas trombetas, para tocar e clamar a espada do Senhor a Gideão. E conservou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs a correr, gritando, e fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada contra o outro, e isto é todo o arraial. E o arraial fugiu em Zererá até Bet-Sita, até os limites de Abel, Meolá, assim Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todos os Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros nas montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas de Bet-Bará. E também ao Jordão, convocados, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhes as águas de Bet-Bará e o Jordão, e prenderam 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. E mataram Oreb, e na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Aleluia. Então, assim, o Senhor dá a vitória, né? Com 300 aqui. Mas olha que interessante. Tem muita coisa pra gente prestar atenção aqui nessa palavra. Presta aqui atenção comigo, fica comigo para você ouvir. Primeiro ponto. Deus reduz para revelar a fonte da vitória. Tem momentos que Deus vai fazer coisas na nossa vida que nós não temos como dizer que foi a nossa mão, que foi o nosso poder. E a gente vai ter que dizer que foi Deus, porque era impossível. Então Deus, ele trabalha no sobrenatural exatamente para que a glória fique para ele. Então quando Deus tira o que você acha que precisa, ele revela o que te basta. Vou falar de novo. Quando Deus te tira aquilo que você acha que precisa, ele te revela o que te basta. 2. A peneira de Deus separa disposição de distração. Então beberam a água, porque era assim, ele separou 300, né? Aqueles que pegavam na água, levavam a água na boca através das mãos, em pé, eles mostravam postura de vigilante. Então eles beberam água de forma vigilante. Aqueles que se abaixaram, se ajoelharam, tipo assim, descansaram para beber a água, no caso eles estavam ali numa posição sem alerta. E vigiar e orar é de Deus, né? É uma qualidade espiritual. A gente tem que estar vigilante, amém? Então a peneira de Deus separa a disposição da distração. Outro ponto, Deus fortalece Gideão em seu medo. Pode até ter medo, só não pode desistir, tá bom? Então você vai ter medo, faz parte, é um sentimento, mas você não deve, né, deixar essa emoção, na verdade, vir à tona. 4º ponto, o sonho do acampamento inimigo confirma a vitória. Então, a estada de Gideão, o inimigo já sabe o que Deus vai fazer através de nós. Então, o inimigo ele vai tentar paralisar, porque a estratégia de Deus é diferente da estratégia da gente, né, do que a gente vê. Então, ele entrou lá com trombetas, cântaros e tochas, né? Como vai ganhar uma guerra assim? Então, Deus ele tem uma forma diferente de agir. 5º ponto, o som da obediência causa confusão no inimigo. Então, Cíntia, se eu estou com medo, se eu estou vendo uma opressão sobre a minha vida, o que eu vou ter que fazer? Orar, vigiar e obedecer, tá? Então, a obediência causa confusão no inimigo. Deus dá a vitória quando o povo está unido. A comunhão multiplica a força.
Então declare agora comigo: eu sou um dos 300 que servem a Deus. Eu sou um dos 300 que servem a Deus. Eu sou um dos 300 que servem a Deus. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, que palavra poderosa. Já compartilha, já manda para mais pessoas, que eu tenho certeza que vai edificar vidas. Né? Então essa palavra é uma palavra de Deus, assim, um discernimento espiritual poderoso, e guarda isso no teu coração. Amém? Então Deus está atrás dos disponíveis, aqueles que estão dispostos a disponíveis a conquistar, a avançar. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe.